Olá, amigos da Tireoide. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tireocast, o podcast da Tireoide, uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. O Tireocast é sua fonte segura de informação a respeito das diversas doenças da tireoide. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que traz muito medo e muita preocupação aos pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de tireoide, que é a anestesia. E para isso eu tenho aqui comigo ninguém, nada mais, nada menos que meu grande amigo, meu parceiro, o meu anestesista que a gente trabalha juntos há mais de 25 anos, né, Renato? 26 anos agora. 26 anos juntos, o Renato faz praticamente todas as minhas anestesias de tireoide, paratireoide, enfim. Dr. Renato Colombi, que é um anestesista dos bons, da velha guarda, grande amigo, grande profissional. Renato, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para poder esclarecer as dúvidas que a maioria dos pacientes tem. Exatamente, e você sabe que anestesia é uma coisa que preocupa muito os pacientes. Muitos pacientes falam para a gente no consultório assim, doutor, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia, né? E por que será, Renato? Por que você acha que os pacientes têm tanto medo da anestesia? Eu acho que é um assunto que pouca gente tem contato e consegue ter informação prévia. Você marca a consulta com o seu médico, vai lá, tira suas dúvidas em qualquer especialidade que for, mas dificilmente você tem acesso a um anestesiologista. Então, essas dúvidas ficam difíceis de tirar e acaba criando algum medo. E sempre tem o mito popular de que a anestesia não deu certo, não voltou da anestesia, não acordou da anestesia. Eu acho que isso gera insegurança. Sim. Anestesia hoje em dia é um procedimento bastante seguro quando a gente está numa situação em que você tem toda a infraestrutura necessária, né? Porque quando hoje nós vamos fazer uma cirurgia de tireoide, por exemplo, Renato, o paciente ele faz uma série de exames, né? Ele muitas vezes ele passa numa avaliação cardiológica ou numa avaliação com o pneumologista ou com o nefrologista, dependendo do problema que ele tem, né? E ele vai, então, para a cirurgia mais ou menos preparado, não é isso? O paciente normalmente já chega pré-avaliado, né, para saber se tem alguma comorbidade, que tem alguma dificuldade para se fazer anestesia, mas normalmente os pacientes já vêm, digamos, arredondados, né, e vêm em umas condições favoráveis para fazer anestesia. Hoje, a grande maioria dos hospitais também tem uma boa estrutura para isso, então a anestesia se tornou uma coisa bastante segura. A anestesia foi uma das especialidades médicas que mais evoluiu no último século, então aquela coisa que era bem precária hoje se tornou uma coisa bem mais segura. E nessas situações, né, a gente tem coisas muito específicas. E aí eu vou perguntar para você, anestesia é tudo igual? Não, anestesia não é tudo igual. Primeiro que muda os tipos de anestesia. Você tem uma gama muito grande de anestésicos, porque afinal de contas a anestesia não é a injeção de uma droga específica. A anestesia, principalmente quando a gente fala em anestesia geral, é uma combinação de várias coisas para se fazer anestesia. E hoje a gente tem uma prateleira grande de produtos para cada caso específico, para cada paciente específico. Então, por exemplo, um paciente que ele é hipertenso, um paciente que tem bronquite, um paciente que tem problema renal, as medicações vão variar de paciente para paciente. Sim, elas vão ser escolhidas, afinadas para cada paciente, né? Tá. Então vamos falar aqui especificamente da anestesia geral. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a anestesia de ablação de nódulo de tireoide também, porque o Renato também está sempre comigo em todas as ablações que a gente faz praticamente. E nós vamos falar sobre anestesia em cirurgia de tireoide, né? Quer dizer, anestesia para cirurgia de tireoide a gente chama de anestesia geral. Não dá para fazer a tal da anestesia local, né? Dá para fazer? Não é possível fazer anestesia local, seria muito difícil poder fazer isso, teria que ser uma carga de anestésico muito grande, não seria
viável fazer esse tipo de coisa. Assim como também não é possível anestesia raquidiana ou peridural, como às vezes os pacientes perguntam, se é possível outro tipo de anestesia que não seja a geral. Então, essas duas anestesias que eu citei, a RAC ou a peridural, são anestesias que se fazem para cirurgias do arco costal para baixo, né? Na grande maioria costela, né? das costelas para baixo. Na grande maioria das vezes, elas são usadas para isso. Então, não é uma anestesia possível para tireoide. Mas tem paciente que fala assim, mas eu fiz uma cesárea, o médico me deu uma RAC, mas eu dormi, então foi anestesia geral. Eles confundem porque às vezes quando dormem acham que faz anestesia geral também, e na verdade não é. Isso é uma sedação que complementa a anestesia raquidiana ou anestesia peridural. Entendi. Agora, eu percebo lá que quando você está fazendo a anestesia, você, para começar a anestesia, você faz algumas medicações, né? E depois, durante a cirurgia, você faz outras medicações, né? Como é que é isso? Você precisa de uma medicação para começar a anestesia, depois você dá outra? Como é que funciona? Como eu te citei, a anestesia não é a infusão de uma substância específica, é uma combinação de coisas. E a função do anestesista também não é só tirar a dor, mas é dar todo um suporte para o paciente. Então, a gente tem um arsenal de medicamentos usado antes de começar a anestesia, as drogas preemptivas, que a gente chama, algumas que são importantes fazer antes de começar, outras que são mandatórias fazer, por exemplo, o antibiótico, né? É preconizado por qualquer comissão de infecção hospitalar que se faça o antibiótico alguns minutos ou até algumas horas antes de começar a anestesia. Então, o antibiótico é uma das coisas que a gente faz antes de começar qualquer coisa. Assim que tem um acesso venoso, que a gente já tem uma veia pega e o soro correndo no paciente, uma das primeiras coisas é o antibiótico. Aí, junto com isso, a gente já começa com mais de um tipo de analgésico, que é para dar um conforto pós-operatório, né? Antieméticos, para evitar que o paciente tenha náuseas e vômitos, e outras coisas que a gente complementa. Por exemplo, tem medicações de proteção para manipulação do nervo, que é uma coisa que a gente preza muito na cirurgia de tireoide, e assim por diante. Entendi. Agora, Renato, anestesia, você, para cirurgias de tireoide e anestesias gerais de uma maneira geral, você só faz endovenoso? Não. Qualquer anestesia que seja, né, é mandatório, é obrigatório que o paciente tenha um acesso venoso. Então, a gente hoje não faz nem anestesia local se a gente não tiver um acesso venoso do paciente. Isso é uma questão de segurança. Isso é uma questão de segurança. Para qualquer emergência, qualquer intercorrência, qualquer coisa que tenha, a gente tem um acesso venoso para medicações serem feitas de imediato. Mas anestesia geral, ela pode ser feita de 3 maneiras diferentes. Anestesia inalatória, anestesia endovenosa total, ou uma mistura dessas duas técnicas, que é da inalatória com a endovenosa. Inalatória quando o paciente respira o anestésico? Isso, o anestésico é dado de forma vaporizada, é um líquido que passa por um aparelho que chama-se vaporizador, que está conectado ao carrinho de anestesia, e por lá ele é vaporizado, é dado como forma de gás e o paciente inala essa medicação. Entendi. E como é que você escolhe, assim, esse paciente eu vou fazer inalatório, esse paciente eu vou fazer só na veia, esse paciente eu vou misturar as duas? Como é que Boa você... pergunta. Na verdade, isso aí a gente define na visita pré-operatória, na visita pré-anestésica, né? Quando a gente passa no quarto. Bom, na verdade, a gente já começa a ter uma noção do que vai fazer quando a gente vê os exames pré-operatórios, a avaliação do cardiologista, do pneumologista, do nefrologista, seja lá o que for necessário. Então, a gente já começa a ter uma noção das comorbidades do paciente, as doenças que ele tem, para direcionar o tipo de anestesia. E aí a gente define isso depois na visita pré-operatória.
Então, quando a gente tem o contato com o paciente, conversa, sabe das patologias que ele tem, isso vai direcionar para que tipo de anestesia a gente vai fazer. E aí o paciente lá, quando você vai ver o paciente no quarto lá antes da cirurgia, porque você sempre passa no quarto antes da cirurgia, e o paciente que fala assim para você, eu não quero ver nada, eu quero sair daqui dormindo, né? É possível fazer isso? É possível, mas a gente tem, às vezes, alguns impedimentos burocráticos, né? Hoje os hospitais estão cada vez mais burocráticos na, na autorização dos procedimentos, ou seja, o paciente tem que assinar um termo de consentimento anestésico e cirúrgico, e ele não pode fazer isso depois de ter sido dado um pré-anestésico. Isso tem que ser, a assinatura tem que ser dada previamente. Então, isso limita um pouco o uso de medicação pré-anestésica no quarto do paciente. Porque, normalmente, quando a gente faz esses termos de avaliação, em seguida o paciente já está indo para o centro cirúrgico. Então, às vezes, não dá tempo de fazer uma medicação que faça com que o paciente vá dormindo para o centro cirúrgico. Mas isso, para o anestesista, não representa nenhum problema, né? Não, isso não muda nada, porque assim que a gente chega no centro cirúrgico e já tem um acesso venoso, a gente já começa com um pré-anestésico, né? E aí o paciente já entra num estado de conforto bastante grande. Entendi. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Renato. Quando você faz uma anestesia para cirurgia de tireoide, por exemplo, essa anestesia ela é igual para uma cirurgia de vesícula, para uma cirurgia de joelho? As anestesias gerais são todas assim da mesma forma? Então, nas anestesias gerais, como a gente citou anteriormente, né, muda pouca coisa dependendo do tipo de paciente, né, das patologias, das necessidades especiais de cada paciente. Mas, de forma geral, elas são muito parecidas. Então, como você citou, numa cirurgia para tireoide ou numa cirurgia para vesícula, a anestesia propriamente dita, ela é quase igual, mudando de paciente para paciente. O que muda são os cuidados que você tem no intraoperatório, né? Então, uma cirurgia de tireoide exige algumas coisas que na cirurgia de vesícula, por exemplo, não é necessário, e vice-versa. Claro. Agora, uma das coisas que eu sei que depende muito da experiência do anestesista quando a gente vai fazer uma cirurgia de tireoide, é com relação à preservação dos nervos da voz, né? Por quê? Porque a gente usa o sistema de monitoramento intraoperatório dos nervos. E tem uma medicação que é muito usada em anestesia, que são os bloqueadores musculares, os curares, Sim, né, que nós chamamos. Bloqueador neuromuscular. Bloqueadores neuromusculares. Que quando a gente faz a cirurgia de tireoide utilizando o sistema de monitor de nervo, a gente não pode usar esses bloqueadores. Exatamente. Né? Essa é uma boa diferença entre uma cirurgia de tireoide e uma cirurgia de vesícula. Na cirurgia de vesícula, é mandatório que o paciente esteja muito bem relaxado, né? Então a gente usa uma dose total de relaxante neuromuscular para que se possa fazer uma insuflação de gás no abdômen e dilatar a cavidade abdominal para que o cirurgião possa trabalhar lá dentro. Já na cirurgia de tireoide, que vai ser feita essa monitorização, o relaxante neuromuscular é quase que proibitivo. Na verdade, a gente usa ele em doses mínimas ou não usa, ou usa relaxantes de curtíssima duração, para que isso não interfira na condução nervosa que é monitorada na cirurgia de tireoide. Isso quando a gente começou a fazer monitorização de nervo aqui no Brasil, há mais de 15 anos atrás, era uma grande dificuldade, porque os anestesistas não estavam habituados, né, a esse tipo de detalhe técnico, a gente tinha muita dificuldade. Hoje já é bastante comum, né? Exato. Então a gente sabe que a anestesia para tireoide, para paratireoide, eventualmente o esvaziamento cervical, não pode ter a utilização desse tipo de medicamento, como você explicou muito bem, só um pouquinho, só ali no início, tal. E aí, Renato, uma coisa que os pacientes também perguntam: mas eu fiz a cirurgia e a minha anestesia não pegou.
Como é que é isso? Anestesia pega? A Como é que é? anestesia pega. O que pode acontecer, falhas, que isso está descrito na literatura, são nos bloqueios com anestésico local. Então, bloqueios tipo raquidiano, peridural, ou bloqueio de nervos, como a gente bloqueia um braço ou só uma perna. Isso pode ter falhas, são uma infinidade de coisas que podem acontecer. Com anestesia geral, isso não acontece. A anestesia, ela é fato, ela acontece de qualquer maneira. E hoje, também uma das coisas que eu vejo que você usa um monitor de atividade cerebral, é isso? Exato. Hoje, o monitor de atividade cerebral é um monitor que a gente tem com facilidade nos grandes hospitais e ele se torna uma peça obrigatória quando você escolhe por determinado tipo de anestesia. Por exemplo, na anestesia venosa total, é obrigatório, por lei, o uso desse monitor. Então, ele me dá a profundidade da anestesia, se ela está muito superficial, se ela está muito profunda. Isso é um bom guia para o anestesista. Isso é uma coisa que ajuda bastante. E nas cirurgias de tireoide, pelo menos no nosso grupo, a gente utiliza praticamente anestesia endovenosa, na maioria. Na grande maioria dos casos, sim. Entendi. E isso ajuda também o paciente a ter uma recuperação mais rápida, não é? Sim, todo monitor que você usa para verificar como é que estão as condições clínicas do paciente te dão uma informação que facilita bastante o controle da anestesia e um despertar mais tranquilo, mais precoce. Outra questão muito comum que os pacientes perguntam bastante, Renato, é assim: a cirurgia acabou e quanto tempo depois a anestesia vai acabar? Como é que é isso? Exato, isso é uma pergunta extremamente frequente, né? Quanto tempo depois acaba a anestesia? A anestesia acaba praticamente junto com o final da cirurgia. Hoje, como a gente tem um arsenal de drogas muito bons e de curtíssima duração, a gente desligando os anestésicos, por que eu digo desligando, né? Porque a anestesia é um ato contínuo. A gente está fornecendo o anestésico para o paciente durante todo o procedimento. Não é uma coisa que se dá no começo da anestesia esperando que dure 1 hora, 2 horas ou 3 horas. A anestesia é uma coisa contínua que é dada o tempo todo. Inalatória ou endovenosa, ela é feita de forma contínua. E quando a gente vê que já está chegando no final da cirurgia, a gente interrompe o fornecimento dessas medicações e progressivamente o paciente começa a acordar. Isso demora entre 5 ou 20 minutos, dependendo às vezes do paciente. Tem alguns que são mais sonolentos do que outros, mas em 10 minutos, em média, 10 minutos após o término da cirurgia, o paciente já está acordando. Aí é por isso que você usa aquelas bombas de infusão, né? Aquela maquininha que fica ali do lado, exatamente, que vai infundindo o anestésico ali de acordo com os cálculos que você faz, não é? Exatamente. As bombas de infusão são essas que fornecem essas medicações em tempo real, ou seja, ficam fornecendo enquanto está rolando a cirurgia. Eu sempre digo para os meus pacientes que quando o paciente está sob anestesia geral ali, liga, você falou do monitor de atividade neural, né? Para ver se a anestesia está mais superficial, mas liga também tem monitor cardíaco, a gente monitora a quantidade de oxigênio no sangue, a gente monitora a temperatura do paciente, quer dizer, o anestesista hoje ele tem o paciente literalmente na mão, né? A gente, depois do paciente anestesiado, a gente passa a ter o controle de quase todas as funções do organismo, né? Então, o ritmo cardíaco, a velocidade com que está batendo, se está batendo de forma correta, a pressão arterial, o nível de oxigênio que tem no sangue, como a gente citou agora, o nível de atividade cerebral, temperatura corporal, né? Controla a quantidade de oxigênio que é dado e de gás carbônico que é eliminado pelo pulmão, que isso é fundamental. E nas cirurgias de maior duração, a gente controla até quanto o paciente está urinando também. Para ver a atividade renal. Exato. Quer dizer, você tem ali todos os parâmetros do paciente, né? Porque o paciente está literalmente ali na sua mão, né? Você está controlando todos os parâmetros vitais do paciente. Isso, exatamente. Né? Outra pergunta que é bastante interessante, que a gente hoje em dia ouve cada vez mais,
o paciente pergunta assim, mas vai ter que entubar? Sim. Né? Essa é uma pergunta bastante frequente. Então eu lhe pergunto, dá para fazer uma anestesia geral sem entubar o paciente? Uma anestesia geral sem entubar, sim, ela é possível para alguns casos, né? Mas para cirurgia específica de tireoide, de paratireoide, ou seja, de cabeça e pescoço, é praticamente impossível. Isso, a intubação ela é mandatória. Então, a gente tem que controlar as vias aéreas do paciente. Então, o anestesista briga, entre aspas, com o cirurgião pelo espaço de trabalho. Então, se fosse uma cirurgia onde o cirurgião atua mais na região abdominal ou uma parte mais inferior do corpo, você pode até pensar em usar uma máscara laríngea ou até mesmo uma máscara facial. Mas no caso de cirurgia de tireoide, isso seria impossível, primeiramente pela localização da cirurgia, mas também por tudo que é feito na anestesia, o controle da respiração do paciente, isso precisaria ser com intubação de qualquer maneira. E, particularmente nesses casos, a gente usa uma sonda que a gente chama de sonda aramada. É uma sonda que ela tem um fio de arame por dentro dela, muito delicado, como se fosse uma mola. Isso impede com que a sonda dobre e isso dá conforto para o cirurgião poder trabalhar com mais facilidade. E além de tudo, né, Renato, quando a gente vai fazer cirurgia de tireoide e paratireoide, a sonda ela tem um eletrodo, né? Sim, isso nesses últimos anos a gente tem usado isso em quase todos os casos. Isso também é fundamental. A monitorização do nervo laringeu recorrente, ele é feito com a ajuda do anestesista que posiciona a cânula de intubação junto com as cordas vocais para que se tenha o perfeito monitoramento do sistema. Isso é muito importante, porque quando você vai fazer a cirurgia com monitorização, existe um eletrodo que fica grudado na cânula e o anestesista precisa posicionar aquele eletrodo exatamente no local onde ficam as cordas vocais, né? Para que o cirurgião tenha o sinal adequado, ali tem uma resposta adequada da monitorização. Isso também é mais uma coisa que o anestesista precisa estar bastante habituado, né? Exatamente. Então, além de não usar o relaxante muscular para esses casos, a gente tem o posicionamento correto do eletrodo junto com a prega vocal, né, para que isso feche o circuito e possa fazer o correto monitoramento do nervo. E além do que também, né, Renato, a posição do paciente que vai fazer esse tipo de cirurgia é um pouco diferente, né? Porque tem que colocar, o pescoço tem que ficar mais esticadinho, então o anestesista tem que estar ali acostumado, preparado, né? Saber que fixar a cânula ali para que não mexa ali durante o posicionamento do paciente. Cirurgia de cabeça e pescoço é isso, né? A disputa pelo mesmo local de trabalho. Então a gente precisa ter certeza, a gente não vai ter mais acesso ao tubo de intubação, à cabeça do paciente depois que começa a cirurgia. Então isso tem que estar muito bem posicionado, tem que estar muito bem fixado para que a gente possa ter tranquilidade durante todo o processo. Entendi. Agora, você explicou muito bem todos os parâmetros, todos os cuidados que a gente tem com o paciente, aí todos esses todo esse monitoramento que você faz ali, e aí você está lá controlando, nós estamos operando lá, você está controlando, e aí você vê que tem alguma alteração, ou o paciente começa a ter um batimento cardíaco menor ou maior, ou a quantidade de oxigênio no sangue começa a diminuir, ou até mesmo o paciente começa a superficializar essa atividade neurológica, quer dizer, que, entre aspas, o paciente está acordando, aí você tem condições de corrigir tudo isso ali na hora? Sim, essas informações que a gente tem, né, nos dão precocemente o estado do paciente e a gente vai corrigindo. Eu comparo muito a anestesia geral a um piloto pilotando um avião. A gente, todo mundo que já andou de avião sabe como é que funciona, já viu isso num filme, né? O piloto faz todo um checklist antes de começar a decolagem, né? Tem um momento de maior tensão quando decola, né? Depois disso, o voo é longo, você põe ele no piloto automático e é o que o anestesista faz, põe ele no piloto automático,
a não ser que você encontre uma tempestade pelo caminho. E aí você faz uma correção de rota, né? E depois só vai voltar a ter um pouco mais de estresse quando você vai pousar a aeronave ou acordar o paciente. Basicamente é isso, né? São as fases mais importantes da anestesia. Mas como você citou, durante a anestesia, qualquer alteração que os monitores vão te mostrando ou que você possa ver clinicamente que o paciente esteja sofrendo alguma alteração, você vai fazendo essa correção de rota nos medicamentos, na quantidade de anestésico e assim por diante. Entendi. Mas, Renato, aí você fez toda lá a anestesia, você fez essa fase, né, no começo da cirurgia, no começo da anestesia, né, que a gente chama de indução, não é isso? Isso. Aí você fez a anestesia, a cirurgia foi tudo bem, o paciente não teve nenhuma dificuldade, você já explicou que a anestesia dura aí ao redor aí de 10 minutos, 20 minutos no máximo depois que a gente termina a cirurgia. Aí o paciente acorda, né? O paciente acorda, existe algum cuidado especial nesse momento em que o paciente está saindo da anestesia para você tirar o tubo? Como é que funciona todo esse ritual aí pós? Bem perguntado, se é uma preocupação constante dos pacientes, né? Como é que vai estar esse tubo que foi colocado na garganta e o que vai acontecer depois, né? O tubo é retirado antes do paciente acordar em definitivo, né? Ele, assim que o paciente recupera a função ventilatória, ou seja, que ele está respirando espontaneamente, o tubo é retirado, né? E aí, nesse momento, a gente dá ainda um suporte de oxigênio, confere se a respiração está satisfatória, às vezes com o uso de máscara, se for necessário com outros equipamentos. Mas aí, desse momento em diante, o paciente começa cada vez mais rapidamente a acordar e, estando em condições satisfatórias, ele é transferido para a sala de recuperação. Aí, na sala de recuperação, ele também continua sendo monitorizado, acompanhado pela equipe de enfermagem e pelo anestesista, até ele estar em condições satisfatórias para poder ir para o quarto. Entendi. Ali ele fica, então, no que nós chamamos de recuperação. Na recuperação pós-anestésica. Pós-anestésica, que aí dentro do centro cirúrgico. Ainda dentro do centro cirúrgico. E ele fica ali monitorado ali. Sim. E aí quem deixa ali para o quarto é o anestesista. A palavra final, a alta, é dada pelo anestesista. Entendi. Agora, Renato, uma das preocupações, uma das intercorrências que os pacientes também se preocupam muito é vomitar no pós-operatório, ter dor no pós-operatório. Como é que a anestesia pode ajudar o paciente nessa situação? Isso é muito variável de paciente para paciente, né? Uma coisa que às vezes a gente costuma perguntar para o paciente é se ele costuma ter problemas de enjoo, de náusea, de vômitos, se tem alguma doença gástrica, né? Isso faz diferença. Tem pacientes que você pergunta, você consegue ler sentado num carro, num ônibus? Tem enjoo num barco ou num avião? Esses pacientes normalmente têm uma susceptibilidade maior a ter náuseas e vômitos. Como eu falei logo no começo, a gente tem as drogas que a gente procura prevenir que isso possa acontecer, tanto náusea como dor, mas a gente também tem as outras que a gente procura, que a gente usa quando o paciente já tem um episódio de náusea, de vômito ou de dor. Então a gente fica controlando isso da melhor maneira possível. Claro que cada paciente é diferente do outro, nunca tem uma coisa igual, né? Tem pacientes que são mais susceptíveis e às vezes o paciente já sabe isso, ele te fala que ele tem mais facilidade para isso. E aí você pode ali tomar algumas atitudes no sentido de minimizar, não quer dizer que vai evitar, né? A gente não pode prometer que vai evitar, mas a gente promete que vai fazer o possível para que não tenha. Entendi. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa também, que é uma questão bastante frequente dos pacientes. Doutor, eu fiz uma cirurgia 2 meses atrás. Não é perigoso tomar muita anestesia? Não, não é. Isso não é um problema. Você pode fazer uma cirurgia hoje e pode fazer outra cirurgia amanhã com o mesmo tipo de anestesia sem nenhum problema. Entendi, porque hoje os anestésicos... Eles são de curta duração, exceto se o paciente tiver algum problema específico de saúde, né, mas que não acontece com a grande maioria das pessoas.
Não, você pode fazer a anestesia de manhã e repetir a anestesia de tarde, não há problema. Entendi. Isso com muita segurança. Com muita segurança. Entendi. Justamente por causa desse fato dos anestésicos serem aí de muito curta duração, como você explicou, que praticamente hoje, para qualquer tipo de anestesia, qualquer tipo de procedimento cirúrgico, a gente vê isso, né? Quer dizer, tem pacientes que têm doenças que precisam fazer cirurgias a cada 2, 3 dias, e aí é feito isso com muita tranquilidade, com muita segurança. Né? Pode ser feito sim. Tá. E por que o paciente precisa ficar em jejum para anestesia? Isso é uma boa pergunta, porque muitas vezes não entende qual é o problema, né? Quando você vai submeter um paciente a uma anestesia geral, na indução anestésica, no começo da anestesia, o paciente perde todos os reflexos e fica totalmente relaxado. Quando ele está com o estômago cheio, isso aumenta absurdamente o risco dele ter um refluxo gastroesofágico, ou seja, o alimento, o bolo alimentar, o líquido que esteja no estômago, ele pode refluir e nesse momento ele pode ir para a traqueia. Isso pode acontecer com um paciente que jantou e foi dormir. Ele tem um refluxo, só que ele está acordado e ele tem um reflexo. Ele imediatamente tosse ou ele pode virar de lado e vomitar. Então o paciente se protege. Durante a anestesia, esse reflexo é abolido e o paciente não consegue ter o reflexo de tosse. Então, isso pode parar no pulmão, o conteúdo gástrico pode parar no pulmão. Isso é extremamente danoso para a saúde e isso é o maior medo que os anestesistas têm. É o paciente que chega de estômago cheio para fazer uma cirurgia eletiva, né? Então, a gente chega a suspender a cirurgia quando sabe que o paciente não está num jejum adequado. E aí, mesmo para anestesias mais simples, a gente ainda não falou de anestesia para ablação, né? Mas para fazer a ablação é uma sedação leve, que a gente chama, sedação consciente. E mesmo assim precisa fazer o jejum de 8 horas. Mesmo assim precisa de um jejum de 8 horas, porque a gente programa uma anestesia local, uma sedação, ou mesmo quando a gente está falando de anestesia raquidiana ou peridural, onde o paciente não perde a consciência, mas a gente está falando que a gente prevê que pode acontecer uma intercorrência. Se acontecer uma intercorrência, tiver que transformar isso numa anestesia geral ou tiver qualquer outra complicação, a gente precisa ter a segurança de que o paciente está com o estômago vazio. Entendi. Então isso é super importante a gente entender, porque às vezes o paciente fala, pô, mas eu não tenho fome. E a anestesia precisa ser total, até água, né? Isso. O tempo varia de acordo com o conteúdo, né? Então, conteúdos sólidos, isso inclui leite, porque depois de ingerido, o leite ele coagula no estômago, então ele vira um coágulo sólido. Então, para conteúdo sólido, a gente pede pelo menos 8 horas. Para conteúdos líquidos, a gente pode pedir até 4 horas de jejum, que isso inclui água ou chá, são líquidos claros sem resíduo. Entendi. Agora me explica uma coisa, por que as pessoas que tomam essas injeções para emagrecer, Ozempic e outros medicamentos, têm que esperar 21 dias para poder fazer a cirurgia? O que acontece? Isso é o que hoje está pegando bastante, porque tem muita gente usando, às vezes até de forma sem controle médico, né? Então isso é uma coisa que a gente está tendo bastante cuidado em resolver. Bom, essas medicações que você citou o nome, né, como Ozempic, Wegovy, Rybelsus, assim por diante, eles diminuem o esvaziamento gástrico. Então, eles causam aquela sensação de plenitude, o paciente perde o apetite, também porque o estômago demora para esvaziar. E como essas drogas têm uma meia-vida, ou seja, uma duração dentro do organismo longa, a gente precisa com que essa medicação seja eliminada com segurança. Então, apesar de estar passando por algumas mudanças nos protocolos atuais, hoje, para essas medicações tipo Ozempic, é pedido pelo menos 21 dias de abstinência da droga. E mentir, né? Falar que
está há 21 dias, mas só está há 14 dias, é um risco É um grave. risco que o paciente está correndo, porque o anestesista tem que acreditar naquilo que o paciente está falando, né? E aí é o paciente que está se expondo a um risco maior, né? Entendi. É super importante, né? Toda Muito, essa muito. Até orientação. porque esse problema do refluxo gastroesofágico, isso parar dentro do pulmão, tem uma fatalidade em torno de 98%. É muito perigoso. É muito perigoso. Então, vejam como é importante. Então, é interessante a gente entender aqui que a gente faz os exames de diagnóstico, faz ultrassom, faz a punção, faz exames laboratoriais, mas a partir do momento em que a gente tem o diagnóstico de um determinado problema cuja indicação de tratamento é cirúrgico, a nossa preocupação é o preparo pré-operatório para esse paciente, preparo de algumas situações, função renal, coagulação, mas também com relação à anestesia, né? Porque a anestesia é ali onde a gente vai, onde o anestesista precisa ter todas as informações para oferecer o melhor cuidado para o paciente, né? Exatamente. Isso é muito importante mesmo. Agora, Renato, vamos falar um pouquinho, aproveitar você aqui que tem experiência grande nas duas áreas, na anestesia para tireoide, para cirurgia de tireoide, a gente já falou bastante, e aí a gente vai falar um pouquinho agora, rapidamente, da anestesia, que não é uma anestesia, né, para ablação de nódulos de tireoide, que é uma sedação. Isso, exatamente. A anestesia propriamente dita é feita pelo cirurgião, que faz com anestesia local. O que o anestesista faz nesse caso é tornar o procedimento mais confortável, mais agradável e mais seguro. Então é o anestesista que vai fazer uma sedação, muitas vezes uma sedação analgésica, ou seja, ela não tira a dor, mas ela vai diminuir a dor. Então, é feita uma sedação analgésica que vai dar esse conforto, vai tornar o paciente mais relaxado, mais tranquilo, para que seja feito o procedimento com mais segurança. E a gente chama isso de sedação consciente também, né? É uma sedação consciente, porque durante todo o procedimento, né, às vezes a gente precisa da colaboração do paciente. Ao contrário do que é feito, por exemplo, numa endoscopia, onde é uma sedação profunda, o paciente não vê nada, não sente nada, mas ele está só sedado e não anestesiado. Na cirurgia, na ablação de tireoide, a gente precisa da colaboração. Então, muitas vezes a gente pede para o paciente fazer algum movimento ou falar, que é importante para verificar se a ablação está indo em bom curso. Entendi. Então é super importante essa interação, essa associação entre o anestesista e o médico que realiza a ablação ali para deixar o paciente bem. Bom, né? Entre anestesista e cirurgião, a boa interação sempre é fundamental, mas nesse caso também faz uma diferença absurda. Né? Agora, só para a gente arrematar aqui, Renato, quando você faz esse tipo de sedação para a ablação, deixa o paciente ali em observação durante 2 horas. Esse é um período seguro para o paciente eliminar esse anestésico? Ele não vai eliminar 100% do anestésico, mas é um período que a gente pode ter a segurança de que uma boa parte do que a gente usou já foi eliminada ou minimizada dentro do organismo, e a gente tem condição de dar uma alta com segurança para ele poder ir embora com tranquilidade. E quando você faz uma anestesia geral, por exemplo, para uma cirurgia de tireoide, que muitas vezes a gente vê os pacientes que já na recuperação anestésica eles já estão pedindo para ir embora, né? Muitos pacientes já estão super bem, sem dor, bem acordadinhos, mas existe um período de segurança ali, pós-anestesia, pós o término da cirurgia? Isso também é muito diferenciado de paciente para paciente. Existem pacientes que a gente teria condição de dar alta anestésica, alta hospitalar, a partir de 4, 6 horas após a cirurgia. A gente só não faz isso porque a cirurgia pede que o paciente fique internado. Então, existem pacientes que poderiam ir embora no mesmo dia, sim. Hoje em dia, por exemplo, cirurgias de vesícula, cirurgias que precisavam de uma internação maior, hoje a gente consegue dar alta para o paciente no mesmo dia. Interessante. Muito bom. Puxa vida, eu acho que a gente conseguiu cobrir
tudo aqui em termos de anestesia para cirurgias de tireoide e paratireoide, né, Renato? Eu acho que foi um papo bom, deu para esclarecer muita coisa. Excelente, muito bom. Eu gostaria de agradecer meu amigo Renato. Amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã nós vamos estar juntos aí nos centros cirúrgicos aí pela vida, né, Renato? Isso aí. Ajudando os pacientes. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, compartilhando toda essa sua experiência, orientando os nossos pacientes aí, que seguramente muitos dos que estão nos vendo aqui vão te conhecer pessoalmente aí no centro cirúrgico ou no quarto, quando você for fazer a visita pré-anestésica. Isso mesmo, mas eu que agradeço o convite para poder estar passando um pouquinho dessa informação, que eu acho que é importante para os pacientes terem esse conhecimento antes de ir para o hospital. Sim, excelente. E com certeza, Renato, você vai voltar aqui no futuro aí, quando a gente passar aí, vamos falar um pouco mais sobre anestesia, e você já está convidado desde já para voltar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu a esse podcast e peço que você curta e compartilhe e mostre esse vídeo para as pessoas que têm interesse em doenças da tireoide. Lembro a vocês que o TireoCast é uma realização da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e Paratireoide. E não se esqueçam, a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima.